Sejam bem-vindos aí à nossa maratona, a maratona só para os logísticos, é a maratona dos segredos da logística, que é onde eu mostro aí sacadas para vocês, sacadas da logística, para ajudar, né, os logísticos a superar aí os desafios, as dificuldades no dia a dia. E o objetivo é que vocês descubram aí como vocês podem dar um salto maior como logístico aí na carreira, porque é uma coisa que eu sempre falo, quem está aqui comigo é porque quer ir longe, né? Então, talvez você conheça aquela frase, quem quer ir rápido vai sozinho, quem quer ir longe vai acompanhado. Então, eu estou aqui para ir junto com vocês. Bacana? E o tema de hoje é como fazer para crescer na empresa. Essa é uma pergunta que muita gente deve ficar se fazendo o tempo inteiro, coçando a cabeça, pensando, poxa, o que eu faço para conseguir crescer na minha empresa? Né? Eu, sinceramente, até hoje, eu não conheci um profissional que virasse para mim e falasse que não quisesse crescer na empresa. Eu acho que é o tipo de... Se você fizer uma pergunta para 100 pessoas, eu imagino que 100 pessoas vão falar, claro que eu quero crescer na empresa. Todo mundo tem essa aspiração, né? Todo mundo quer isso. O que significa crescer? Quando a gente fala a palavra, eu quero crescer. Para mim, crescer profissionalmente, né, significa eu conseguir o quê? Conseguir ter um reconhecimento profissional, eu ser reconhecido dentro da empresa como um cara que é competente, que consegue entregar resultados fora do comum, né? Para mim, crescer significa que não adianta só ter reconhecimento. Eu quero crescer, quero ganhar mais, quero ter um salário melhor, quero estar ganhando cada vez mais, ter um salário para conseguir comprar coisas, viajar com a minha família, dar um conforto para minha família. Isso para mim significa estar crescendo na carreira. E tudo isso, no final, vai me trazer o quê? Vai me trazer satisfação pessoal. Então, quando eu cresço e eu consigo conquistar meus objetivos, me traz uma grande satisfação pessoal. Afinal das contas, eu defini aquilo, eu desenhei aquilo para mim. Era onde eu queria chegar. Então, quando você atinge o seu objetivo, você tem uma satisfação, você fica satisfeito, fica realizado pessoalmente e profissionalmente, né? E aí, quando a gente fala de crescer, muita gente, muitos profissionais, né, colocam essa responsabilidade pelo crescimento, sabe na mão de quem? Colocam na mão da empresa. Sim, da empresa. Agora, a responsabilidade não é da empresa. A responsabilidade é sua. Não tem a empresa, não vai ser dona da sua carreira. Aí vamos conversar um pouquinho para você chegar a entender essa questão de por que a empresa não é dona da sua carreira. Você, na sua empresa, você tem reunião de feedback? Reunião de feedback com o seu gestor? Vocês sabem o que é uma reunião de feedback? Porque tem empresa que não tem, às vezes só ouviu falar, não, já ouvi falar sobre feedback, mas eu não sei o que é, nunca tive, na minha empresa a gente não costuma fazer, né? E muita gente tem até uma conotação negativa, né? Coloca uma conotação negativa para reunião de feedback, e fala, não, é uma reunião para você tomar um puxão de orelha, onde seu chefe vai te dar bronca. Não é nada disso uma reunião de feedback. E uma reunião de feedback, ela é uma situação onde você realmente, é um momento onde você tem com o seu gestor, né, para vocês conversarem sobre a sua evolução na empresa. Né? É um momento onde vocês sentam e discutem, né? Se você está indo na direção certa, se você está indo na direção errada, e se você está indo na direção errada, ele vai te reorientar, vai te ajudar a achar, né, o caminho correto, né, para você seguir. Vai falar sobre os pontos, né, os pontos positivos, e isso é uma coisa muito importante, né? Os pontos positivos, quando alguém fala para você, é aquilo que é a sua fortaleza, né? Então você tem que ter aqueles pontos positivos, fortalecer cada vez mais, porque você é bom naquilo, né? Você é bom. Mas também numa reunião de feedback, é muito importante que vão falar o que para você? Sobre os pontos a melhorar. Então, o que são os pontos que você teria que corrigir, coisas que você não está fazendo tão bem? E aí, nessa reunião de feedback, é exatamente esse o momento que o seu gestor vai virar para você e vai te orientar. É um momento realmente de conversa, onde vocês dois conseguem
alinhar os próximos passos e alinhar o seu futuro, né? Então, esse tipo de reunião, né, quando a gente fala uma reunião de feedback, tem empresas que fazem uma reunião de feedback bem formal. O que é uma reunião de feedback bem formal? Em determinado momento do ano, né, você tem ali um calendário, né, que durante esse calendário você vai ter que fazer uma reunião de feedback com toda a sua equipe. Aí você tem alguns pontos para passar, tem as devolutivas, tem as avaliações que a gente faz da equipe, e aí conversa depois individualmente, um a um, e explica, né, os pontos ali que tem bons, os pontos a desenvolver, e reorienta, né, coloca ele a pessoa, né, o colaborador, no caminho correto ali, para conseguir ir indo para a direção certa, né. Então, tem empresa que faz esse momento bem formal, né, uma reunião marcada, data e hora, para você fazer uma reunião de feedback. Mas a reunião de feedback, ela não precisa ser necessariamente uma coisa com data e hora marcada, né? Você pode estar o tempo inteiro. Claro, quando a gente fala o tempo inteiro também, toma cuidado, né? Porque não dá para você a cada semana virar para o teu gestor e falar, e aí, como é que eu estou indo? Você vai encher o saco dele. Não é assim também. Então, assim, você vai, daqui a um mês você conversou com ele, daqui a uns 2, 3 meses, conversa de novo. Né? Se for o caso, vamos almoçar juntos, vamos conversar, eu queria saber como é que eu estou indo, tal. Conversa. Esse é um excelente momento para você entender, né, como que está a sua performance. Entender o que você precisa desenvolver para crescer na empresa. Porque um bom gestor, ele tem exatamente esse papel. O papel do gestor sim, é orientar. Então, quando você fez alguma coisa errada, a bronca que você vai tomar não é uma bronca, é uma orientação. Olha, não faz assim, assim acontece isso. E tem que explicar isso para você. E, ao mesmo tempo, ele vai te falar coisas que você tem que melhorar para crescer. Quando você começa a corrigir esses pontos, que são, às vezes, cegos para a gente, são pontos importantes para a gente desenvolver. E tudo que a gente desenvolve tem o objetivo do quê? Do nosso crescimento. Crescimento tanto pessoal quanto profissional. Então, uma reunião de feedback, né, é uma reunião onde a gente alinha, né? A gente alinha o que tem que ser feito. Agora, é normal alguns colaboradores, alguns profissionais saírem, né? Muitas pessoas saem dessa reunião, saem com um pensamento de que, olha, bacana, legal essa reunião de feedback, entendi os pontos que eu preciso melhorar, muito bom. Agora vamos ver o que a empresa vai fazer para mim, para que eu melhore esses pontos. Bom, se você tiver com esse pensamento de que vamos ver o que a empresa vai fazer por mim, né, para melhorar esses pontos, se você tiver com esse mindset, você está indo para uma direção muito perigosa. Por que perigosa? Porque simplesmente você está delegando o seu futuro para uma outra pessoa, o seu futuro profissional. O seu gestor já conversou com você, já sinalizou para você coisas que você precisa melhorar, já reforçou pontos positivos, e lembre-se, pontos positivos os pontos positivos são a sua fortaleza. Você precisa ter neles ali o seu alicerce, a sua estrutura. Então, se você é bom em alguma coisa, continue bom naquilo e continue melhorando, porque é a sua fortaleza. A gente não consegue ser bom em tudo. Tem coisas que a gente não vai conseguir, mas a gente tem que trabalhar para melhorar. Então, quando a gente tem essa situação de que tem uma fortaleza, você tem que ter aquilo ali muito forte. E se o seu gestor falou que você tem, mantenha aquilo, não perca aquilo. Tem gente que sai de uma reunião dessa e começa a avaliar, tem um monte de coisa para melhorar, olha lá, tal, e esquece do que é bom. E na hora que esquece do que é bom, começa a deixar lá, que a gente fala, os pratinhos a cair. Os pratinhos começam a cair. Por quê? Porque aquilo que ele era muito bom, ele esqueceu, ele apagou. Não pode apagar. Aquilo ali é a tua alicerce. Você precisa melhorar outras coisas. Outras coisas você vai melhorar para você crescer. Você vai somar. Mas não pode esquecer daqueles que você é muito bom. Certo? E quando eu falo de você estar delegando o seu futuro para uma outra pessoa, e você está indo para
num caminho perigoso, é porque não dá para você querer que uma outra pessoa decida coisas por você. Você não pode fazer isso. É sempre uma coisa que eu falo com todos os colaboradores, com todos os profissionais que conversam numa reunião de feedback comigo. Falo, olha, montamos aqui seu plano, esses aqui são seus pontos, os seus pontos que você precisa desenvolver para você continuar um crescimento na empresa. Mas olha, eu estou aqui para te ajudar, para conversar e tudo mais. Só que a carreira é sua. Você tem que ter as rédeas da sua vida profissional. Então, se você, por exemplo, sai de uma reunião dessa, e aí você, para crescer, né, na sua empresa, para subir o próximo degrau ali, você precisa de uma determinada qualificação. Vamos dar um exemplo aqui. Às vezes você trabalha numa empresa e você já mapeou que para crescer, para ter sucesso naquela empresa, você precisa falar inglês. E você não fala inglês ainda. Ou está falando ainda no nível básico e para crescer precisa de um nível um pouco mais avançado. E aí? O que você faria nesse caso? Você está percebendo, você já viu que as pessoas que estão crescendo na empresa, elas estão dominando o idioma. E você ainda não domina. E você saiu ali de uma reunião de feedback e, de repente, o seu gestor falou, olha, é bom você aprender a falar inglês, porque, olha, as oportunidades que vão surgir aqui tem muita necessidade de falar, escrever em inglês. O que você vai fazer? Tem pessoas que vão reclamar. Poxa, o meu gestor falou que eu tenho que falar inglês para poder crescer na minha empresa, mas eles não me dão bolsa de estudo. E aí, então como é que quer que eu cresça e eles não me dão bolsa? E eu não estou entendendo isso. Meu, a carreira é tua. Ele falou que você precisa. Mas não quer dizer que a empresa vai pegar e vai dar uma bolsa de estudos para todo mundo. Porque a empresa nem consegue. As empresas, elas têm uma verba, têm um orçamento, né, que a gente fala, para o desenvolvimento das pessoas. Não é uma verba infinita. Então, se você mapeou isso, o seu gestor te deu esse feedback, falou, olha, é importante, você tem que investir em você. Você vai ter que fazer esse investimento na sua carreira. Por quê? Você investir na sua carreira agora é algo para você colher no futuro. Você investe hoje e colhe lá na frente. Então, não dá para você pegar e sair lastimando que, poxa vida, eu tenho que falar inglês, mas, a empresa não dá bolsa. Meu, não sei o que você vai fazer. Mas se vira, vai aprender a falar inglês. Eu não sei como, mas você vai ter que aprender. Né? Agora, se você ficar reclamando, só lastimando, não vai resolver nada. Você não vai crescer, porque você já identificou isso. Entendeu? Então, não adianta. Tem uma situação quando a gente vai fazer, né, não sei como é na empresa de vocês, mas quando você vai numa empresa, a gente faz um orçamento para o desenvolvimento da equipe, não é fácil você aprovar tudo. A gente, como gestor, a gente gostaria que todo mundo tivesse o melhor desenvolvimento possível. Mas a verba é limitada. Tem muita gente que precisa. Então, você não consegue, infelizmente, dar para todo mundo. E aí as pessoas precisam fazer um esforço. E esse esforço, esse sacrifício, é justamente por quê? Porque você é dono da sua carreira e você falou, bom, para minha carreira, isso é bom. Para eu ter um crescimento na minha carreira, eu preciso investir nisso. Então, sei lá, vou deixar de fazer alguma coisa, faço um curso de inglês ou um outro determinado curso. Pô, nesse mês eu vou ter que me sacrificar um pouco. Vou me sacrificar por quê? Porque estou investindo em mim agora para eu colher os frutos disso lá na frente, porque eu entendi que isso é importante. Então, não coloque a sua carreira na mão dos outros. Seja dono da sua carreira. Um curso de pós-graduação. Tem gente que faz o curso de pós-graduação no momento que nem precisa, mas faz o curso de pós-graduação e, naquele momento, aquilo ali não vai fazer diferença nenhuma. Não vai. Então, assim, tem posições que você não precisa daquela pós-graduação, mas tem profissionais que insistem em gastar 20 mil reais para fazer uma pós-graduação. É importante a pós? Cara, é importante.
É importante ter uma pós-graduação? É. Mas tem a hora certa para você fazer isso. Não é a hora, não é de repente você ainda está numa posição ainda de analista, de assistente, técnico. Não vai mudar em nada você ter feito a pós-graduação. Agora, quando você começa a entrar no nível mais para cima, um nível de supervisão, de coordenação, especialista, aí a pós-graduação começa a ser requisito obrigatório. Dificilmente vocês vão encontrar aí uma oportunidade de uma vaga, alguma coisa, para um nível de analista, pedindo pós-graduação. É difícil, pode até que eles coloquem como desejável pós-graduação cursando, mas dificilmente vai ser concluído. A graduação, sim, o tecnólogo, sim, concluído. Mas a pós, não. E muito profissional aposta uma grana, muita grana, 20 mil reais, pessoal, custa uma pós-graduação. Uma boa pós-graduação. Investe uma grana que nem tem e achando que aquilo vai ser aquilo que vai ajudar a crescer. Então, e aí fica frustrado, fala, poxa, eu cansei de ver pessoas trabalhar comigo, pessoas se esforçar, tá lá pagando a pós, e eu conversar, olha, ou pessoas que têm dúvida de fazer a pós, e eu conversar, falar, olha, eu não faria uma pós-graduação agora, não precisa. Investe em outra coisa. Tem outras coisas muito mais importantes do que isso nesse momento. E vai ter um momento de você fazer a pós-graduação. Vai ter um momento que ela vai ser necessária, que vai ser importante você fazer. Então, tem que tomar muito cuidado para você não investir, né, uma ficha, né, investir todas as suas fichas em apostas erradas. Porque aí você investe tudo aquilo e você não tem o retorno esperado, que é o seu crescimento. Então, assim, aí você pode virar para mim e perguntar, mas Rubens, então, como é que eu faço para crescer? Porque, assim, pessoal, é a primeira coisa que todo mundo pensa, tá? Se alguém não que está aqui comigo, que está vendo esse vídeo, pensa diferente, me fala que pensa diferente. Mas muitas pessoas, quando terminam uma graduação, um tecnólogo de logística, a primeira coisa que ela pensa é quando que eu vou começar a minha pós-graduação? Eu estou errado? Conheço muitos de vocês. Pode ser que alguém aqui não pensa nisso, mas, a grande maioria pensa nisso. Pensa, estudar, isso aí. Só quer estudar. Pessoal, tem uma hora que, se você estiver só estudando, beleza, você vai ser uma pessoa que estudou bastante. Legal. Se você quiser ser professor, bacana, você estudou. Mas até que ponto esse estudo, só estudar não resolve. E quanto que está colocando aquilo na prática? Quanto é que você está conseguindo fazer com que aquilo realmente se retorne para a empresa, em resultado, né, agregue valor para a empresa? Quanto que está agregando para a empresa aquilo tudo? E eu falo que em alguns momentos não agregam nada, porque você às vezes nem consegue, é muita coisa. Então tem que ir com calma. E assim, aí vamos voltar. Aí você vai perguntar para mim, mas Rubens, então me responde de uma vez por todas o que eu faço para crescer. Eu quero saber. Não me deixe aflito. Lembra que eu falei que todo mundo quer crescer? Eu não conheço um profissional que não queira crescer. Todo mundo quer. A diferença é que alguns não sabem como e outros sabem como. Então, aonde você trabalha, né, onde você está, seus colegas de trabalho, também querem crescer. Todos que estão ali, tá todo mundo louco para crescer. Por quê? Porque crescer significa ganhar mais, né? Ter a satisfação pessoal, profissional, né? Conseguir coisas objetivos ali pessoais, profissionais, um monte de coisa. Se você for igual aos demais, se você entregar mais do mesmo, que a gente costuma falar, que diferença você está fazendo em relação aos seus colegas? Vocês estão todos no mesmo nível. E aí eu costumo chamar o seguinte, aí vocês aqui estão aqui assistindo esse vídeo, aqui comigo, pensa no seguinte, será que você hoje é o que eu chamo de um profissional café com leite?
Guarda isso na sua cabeça. Café com leite. Deixa eu explicar o que é o profissional café com leite. Lembra quando a gente era pequeno, né? Eu jogava bola, gostava de jogar futebol, juntava os outros garotos lá e jogava futebol. E aí, às vezes, parecia um garoto menor, né? Mais novinho e tal. E alguém falava, não, deixa ele jogar. Ah, mas ele vai jogar, mas ele não vai aguentar jogar com a gente. Não, ele é café com leite. Tá? Então vai na manha com ele, porque ele não consegue fazer muita coisa. Sacou? Então, assim, ele é café com leite. Vai na manha. Ele não consegue fazer muita coisa. Então, o profissional café com leite é aquele que você vai como? Vai na manha. Por quê? Porque se você botar muita coisa na mão dele, ele não vai conseguir fazer. Sacou o que é o profissional café com leite? Então, assim, será que você hoje é um profissional café com leite? Porque, olha, tem muita gente que se comporta como café com leite. Se comporta de um jeito que jamais vão se destacar. Não vão se destacar. O profissional café com leite vai sempre ser café com leite. A não ser que ele mude. Mude o quê? Mude o pensamento, mude o mindset, mude o jeito de agir. Então ele vai ser sempre café com leite. E você sabe por que esses caras não crescem? Você sabe por que esses caras eles não conseguem se destacar? Porque um cara que é café com leite, eu, como gestor, não vou colocar nada muito complexo na mão dele. Não vou botar alguma coisa muito complexa. Por quê? Porque eu tenho que ir na manha. Porque não consegue fazer muita coisa. Eu vou botar uma coisa complexa na mão do cara que não consegue fazer? Eu sou louco? Não. Então, assim, se eu fizer isso com um cara que é café com leite, eu, como gestor, estou sendo um péssimo gestor e a entrega da minha equipe vai ser péssima. Então, assim, eu tenho que entender. Assim, vai ter profissional que é café com leite, em toda empresa vai ter. O cara não está nem aí, vai reclamar, vai querer crescer, mas reclama que não cresce. Mas também não cresce porque ele não está entregando nada demais. Ele está fazendo mais do mesmo. E ali está todo mundo igual. Então, por que ele vai se destacar? Como que você se destaca se todo mundo faz a mesma coisa? Não tem como, concorda? Para se destacar, você tem que ter o quê? Você tem que ter um diferencial. Você tem que se diferenciar. Você tem que mostrar que você consegue ir além do trivial. Porque para fazer o trivial, tem um monte de gente que também faz. Então, assim, isso é muito importante que vocês entendam. Vocês não podem ser profissionais café com leite. Já passou. Se você ainda está no início da carreira, não tem problema nenhum. Porque os meninos que jogavam bola, que eram café com leite, cresceram. E alguns começaram a jogar muito melhor do que eu jogava. Então, assim, não tem problema você começar, mas o problema é você continuar sendo. E aí, para você não continuar sendo, você tem que mudar. E como é que você muda isso? Vamos lá. Eu não quero ser café com leite. Então, o que eu tenho que fazer? Você tem que se expor. Você ficar escondidinho ali, sabe? Não quero esse problema para mim. Foge de mim. Lá vem meu chefe de novo. Não. Você tem que se expor. Você tem que colocar suas opiniões. E olha, colocar as opiniões não é ser desrespeitoso. É você se posicionar. Agora, você também tem que tomar cuidado para você não ser uma pessoa teimosa, né? Porque tem gente que coloca suas opiniões, mas tudo o cara consegue ser contrário à tua opinião. Então, só toma cuidado para você não se tornar aquela pessoa que quer ser tão... colocar tanta sua opinião que você acaba virando um chato, né? Esse cara me contraria com tudo, não aceita nada. Então, toma cuidado, não que você tem que se posicionar, mas se posicione, não é só por se posicionar,
Né? Quem não tem aquele amigo de sala, né, que levantava a mão para falar toda pergunta ele queria responder, só para aparecer. Então, não é isso, tá? É se posicionar quando necessário, né? Colocar a sua opinião quando necessário, não botar a sua opinião só quando alguém perguntar. Você ser proativo, você falar, olha, posso dar minha opinião sobre isso? Porque o que a gente, como gestor, quer ver das pessoas? Eu quero pessoas que tragam o quê? Sugestões de melhorias. O teu chefe, ele quer pessoas que ajudem ele. Pô, as pessoas acham que o gestor, né? O gestor, ele é um super-homem. O gestor resolve tudo sozinho. Não. O gestor precisa da equipe. E ele precisa de quem na equipe? De pessoas que sejam proativas, pessoas que tragam sugestões para melhorar, pessoas que tragam sugestões para resolver problemas. E quando eu falo resolver problema, pessoal, não é resolver um problema, apagar um incêndio, né? Apagar aquele incêndio e não resolver o problema. Porque você apaga o incêndio, vai lá e depois tem gente que esquece de entender qual é a causa do problema. Mas é realmente resolver aquilo para que aquilo não volte a acontecer novamente. E não ficar ali patinando, tentando resolver, cada hora faz uma coisa, fica naquela história do tentativa e erro, fica lá dando cabeçada. O gestor não quer isso, o gestor quer o cara que resolva. O teu chefe não quer ter problema. E o que ele mais quer é pessoas que ajudem ele a resolver quando aparece um. E você tem que ser essa pessoa. Você tem que ajudar o seu chefe, seu gestor, a bater as metas dele. Por quê? Porque ele vai ficar muito feliz, pessoal. Pô, o cara vai bater a meta, ele não consegue bater sozinho. Isso é uma coisa que eu aprendi, né, quando eu tinha um gestor novo, né, que é para uma outra área e tal. Primeira coisa que eu perguntava, qual que é a sua meta? Porque eu tinha que estar alinhado com a meta dele. Porque não adiantava nada eu fazer um monte de coisa que eu achava que era muito bom, mas não estava alinhado com o que ele precisava, porque ele tinha uma meta que tinha sido desdobrada pela diretoria, por uma outra área, pela presidência, e eu precisava ajudar o cara a bater a meta dele. E você acha que o seu chefe não vai ficar feliz da vida se você for essa pessoa que ajuda a bater a meta? Você acha que quando tiver uma oportunidade na empresa para crescer, você não vai ser lembrado de imediato? É claro que vai. Eu não tenho dúvida disso. Então, é fundamental isso. Seu chefe, seu gestor, ele precisa de gente que ajude ele. E você tem que ser essa pessoa que é a primeira pessoa que ele lembra. Fala, meu, tô com uma dificuldade aqui, tô com um problema, deixa eu chamar tal pessoa para vir aqui, vamos conversar com ele. Você tem que estar na cabeça das pessoas como um cara que ajuda a bater meta, que ajuda a resolver problema. E, em resumo, não dá para crescer entregando no mesmo nível dos seus colegas. Esquece, você vai continuar sendo amigo deles, do mesmo jeito. Só que deixa eles fazerem o que eles estão fazendo. Se preocupa com a carreira deles. Cada um tem a sua. Cada um se preocupa e faz com a sua carreira o que quiser, da melhor forma que quiser. Olhe você para a sua carreira. Se um colega seu, você acha que ele não está fazendo uma coisa bacana, legal, você pode até, como amigo dele, né, sugerir, fazer uma sugestão, olha, eu acho que você podia fazer isso aqui e tal, é legal. Mas se ele não quiser fazer, o problema é dele, não é seu. Faça o seu. Você já o ajudou, já orientou. Agora, se a pessoa não quer fazer, o que você vai fazer? Cada um tem a sua carreira. Então, para você crescer, você tem que se destacar. E para você se destacar, você tem que fazer mais do que aqueles seus colegas, do que as pessoas que estão do seu lado. E ó, é chato até falar isso, mas muitas vezes, quando uma empresa busca uma pessoa de fora,
né, um processo de seleção, o que acontece? Por que ela faz isso? Porque ela não gosta das pessoas da empresa onde ela trabalha? Não. Porque não tem ninguém na empresa que possa assumir aquela posição. E olha, o gestor, a empresa, ninguém gostaria de contratar pessoas de fora. O que a gente mais gostaria é que as pessoas crescessem, mas se você tiver com um monte de gente entregando igual e você não consegue ver naquela multidão uma pessoa que se destaca, fala, não, infelizmente na minha equipe eu não tenho ninguém preparado para isso. E aí você vai para o mercado. A gente vai lá, contrata uma pessoa de fora, né? Uma pessoa que vem de fora, tem toda a questão de trazer, aclimatação, cultura, conhecer as pessoas, conhecer os processos. É muito mais fácil se fosse interno. Mas se está todo mundo na equipe no mesmo nível, não dá para promover todo mundo. E não dá para você fazer unidunité e escolher um. E aí você acaba realmente precisando contratar alguém de fora. Porque você não enxerga ninguém ali um potencial. Então você, definitivamente, você tem que entregar mais do que todo mundo, mais do que os seus colegas. Você tem que ter resultados melhores do que eles. E quando eu falo de ter resultado melhor, não é qualquer resultado, não. É resultado grande. Resultado que brilha os olhos de quem está vendo. Essa é a forma de crescer. Fazendo isso. Você se destacando. E você vai se destacar fazendo mais do que os outros. Entregando muito mais do que os outros. Como eu disse, isso depende muito mais de você do que da empresa. Na verdade, é 100% depende de você. Voltando, como é que eu faço então para crescer? Vamos lá, anota aí. Vou te dar 4 coisas que você vai fazer para crescer. Caminho, né? É o caminho, é o segredo. Bater metas. Melhorar resultados. Melhorar processos. Resolver problemas. Esses 4 pontos na minha carreira, eu nunca vi quem fizesse isso. Durante toda a minha carreira, eu não vi quem não cresceu. E você sabe que o grande ponto? A grande maioria das pessoas não consegue fazer nem um dos 4. Sim, não consegue. Não é absurdo, não. Não consegue mesmo. E aí, sabe o que acontece? Tem um monte de qualificação. Você vai lá ver, pô, mas o cara tem graduação, não vai servir para absolutamente nada. Por quê? Porque não ajuda a empresa a crescer, um monte de diploma, um monte de papel. O que ajuda a empresa a crescer é você entregar o resultado, é melhorar a empresa, bater a meta. É isso que ajuda a empresa a crescer. Se você não consegue fazer isso, você não vai se destacar nunca. E olha, tem muita gente também que fica com aquela questão de, eu tô aqui trabalhando já faz 10 anos, 10 anos é muito, mas 5 anos nessa empresa. Não fica achando que só porque você está 5 anos naquela empresa que você vai crescer, não, tá? Só porque você tem vários anos de experiência, minha sugestão que eu dou para você, espera sentado, para você não cansar. Porque se isso acontecer, de você ser promovido só pelo seu tempo de experiência, olha, vai demorar muito tempo. Eu não tenho a menor ideia de quanto tempo isso vai levar. Então, é melhor você esperar sentado. Porque eu não sei se isso vai acontecer. E, com certeza, não sei se você já passou por isso, mas talvez colegas, outras pessoas já comentaram isso. Eu já vi isso acontecer diversas vezes. Né? De
profissionais, né, verem um outro profissional crescendo, né, um profissional subindo ali o próximo degrau, e um profissional que tinha muito menos tempo de casa, né, menos tempo de empresa, do que você. E aí, do que você, não, daquelas pessoas que estão conversando, né, estavam falando sobre esse assunto. E as pessoas falarem meio que com um sentimento de injustiça. Pô, é injusto. Eu estou aqui há 5 anos e não fui promovido. Eu estou há 5 anos aqui vestindo a camisa da empresa. Tá bom, e daí? Você é comprometido? Você é diferenciado? Não. Você é comprometido. Você faz lá o seu beabá. Você faz lá o feijão com arroz. Você entrega mais do mesmo. Então, por mais que você tenha 5 anos de experiência, uma outra pessoa, de repente, tem 2 anos, mas ela mostrou muito mais potencial para aqueles 4 pontos que eu te falei. Para bater metas, para melhorar resultados, melhorar processos, resolver problemas. E você, de repente, sempre trabalhou nos seus 5 anos ali, fazendo mais do mesmo, sem emitir sua opinião, sem se expor. Às vezes o pessoal não sabia nem quem você era. Então, não adianta você ficar, né, achando que isso foi uma injustiça, que alguém cresceu e não merecia. Para refletir, né? Reflete, por que essas pessoas, né, cresceram? Por que eles foram e eu não fui? Será que eu estou fazendo diferente? Ou será que eu estou fazendo mais do mesmo e aí eu estou nivelado com todos os meus colegas? E essa pessoa faz um pouquinho mais, e esse pouquinho mais ela se destacou e conseguiu aquela posição. Faça essa reflexão agora. Agora. Sabe por quê? Porque dá tempo de mudar. Você tem que começar a mudar. Se você está tendo essa situação, se você já passou por essa situação, né, de, poxa, não achou justo, avalia, pensa se realmente você estava fazendo mais do que todo mundo. Reflita, coloca um pouco de lado esse sentimento de injustiça, mas tenta refletir de forma bem imparcial, né? Veja se realmente faz sentido isso. Pô, será que aquela pessoa realmente não estava desempenhando melhor do que você? Será que ela não estava se destacando mais do que você? E por isso ela acabou fazendo por merecer essa posição? Então dá tempo. Então faça a reflexão, avalie e comece a mudar agora. Ainda dá tempo. Tá? Dá tempo de você buscar ali se diferenciar, se destacar. Você tem tempo ainda de aprender técnicas. Aprender técnicas para você que bater as metas, ajudar teu chefe a bater meta. Tem técnica para isso, pessoal. E não é puxar saco, não, é técnica mesmo. Tem técnica para você conseguir melhorar os resultados da sua área. Para você melhorar os processos, deixar os processos mais ágeis, mais enxutos. Tem técnica para você conseguir resolver problema. Pessoal, a experiência sempre é muito importante, porque você já viu algumas coisas acontecerem mais de uma vez. É importante. Mas sim, existem técnicas que você aplica e consegue fazer tudo isso que eu te falei. E olha, eu ter aprendido, né, essas técnicas e transformado no meu método de trabalhar, a forma como eu trabalhava, foi o que me ajudou realmente a chegar no ponto de carreira onde eu tinha definido para mim, em um determinado momento. E eu até hoje eu uso isso. E você também tem como aprendê-lo, tá? Não é, como eu costumo falar, não é ciência de construir foguete. É totalmente possível de se aprender, totalmente mesmo. E quando você aprender, você também vai chegar lá. Porque essas técnicas, quando você começa a usar
E quando você começa realmente a praticar, e você vê que aquilo ali funciona, meu, é o que a gente costuma falar, depois que você viu, não tem mais como desver, né? Não tem mais como você desver isso. E você vai ver que aquilo ali funciona e que dá muito resultado, que ajuda teu chefe, faz com que você se diferencie dos seus colegas, com que você se destaque. E isso vai entrar no seu sangue. Vai ter uma hora que você faz aquilo, né? Você faz isso que eu estou falando, já usa essa metodologia, usa essas técnicas todas. Você vai fazer isso de forma tão natural que você vai estar na sua veia. Você não vai mais nem lembrar quando você faz, quando você não faz. Você vai sempre fazer aquilo. Hoje, quando eu entro numa sala de reunião, tem uma situação para resolver, tem um problema, alguma situação desse tipo, eu não tenho medo de problema nenhum. Para mim, o problema é um desafio. E eu vou com puta tesão naquele negócio ali, porque eu quero. Pô, é muito legal, porque você vai lá, pô, vamos entender isso aqui e vamos resolver. Na hora que você consegue melhorar, que louco, você consegue melhorar aquilo lá que estava indo mal. Assim, a sensação é fantástica. E não tem medo, não, cara. Vem problema que vamos lá que eu resolvo. E você tem que ser assim também. Quando você domina isso, ninguém te segura mais. É um avião, você vai, você se destaca demais. Então, é importante vocês entenderem que fazer mais do mesmo não vai fazer com que vocês consigam crescer na empresa. Isso é muito importante, tem que ficar claro. A gente, se estiver fazendo ali, se você for um profissional, café com leite, ninguém vai te dar desafio. Ninguém vai te dar coisa muito complexa. Por quê? Porque não acredita em você. Não acredita na sua capacidade. E não adianta você vir e falar, não, acredita em mim que eu tenho condições de fazer, mas o que você mostrou para alguém para ela acreditar em você? De repente você não demonstrou nada. O cara não vai botar a carreira dele, teu gestor, na sua mão, de repente botar uma coisa muito complexa. Não, melhor é você não. Vou chamar outra pessoa. Então, exposição. Isso mesmo, você tem que se expor, você não pode ficar fugindo. Agora, se você não sabe como resolver problema, se você não conhece, não conhece técnicas para fazer isso, você vai patinar feio para resolver. Você não vai conseguir resolver. Tá? Por mais experiência que você tenha, já cansei de fazer reunião com pessoas com muita experiência, mas que não conheciam as técnicas que eu conheço, eu ia explicar. E eu tinha que ensinar na reunião o que a gente ia fazer. A pessoa não sabia, muito experiente, muito competente, mas ela não sabia. Então a gente conseguia lá com a experiência dela, mais toda essa habilidade de fazer, botar em prática, né, uma técnica, a gente conseguia resolver juntos um problema. Então, agradecer aqui a presença de todos vocês, e eu estou aqui como um logístico para ajudar vocês, logísticos, a definitivamente dar um baita salto na carreira de vocês, porque é isso que eu quero.